Olha aí, pessoal, eu vou falar sim dessa pesquisa aqui da Genial Quaest, que foi divulgada hoje, dia 10 de julho, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, realizada há poucos dias atrás, mostrando que, na verdade, a aprovação do Lula cresceu e atingiu os patamares que estava lá em outubro do ano passado, né? Ou seja, uma melhora considerável, o melhor patamar para o Lula neste ano de 2024. E é claro que a gente pode questionar a metodologia e tudo mais, mas eu não vou fazer isso. Outros vão fazer com certeza tratando desse tema. Eu quero fazer uma análise aqui mais para o lado da compreensão do brasileiro a respeito da política, do que faz uma economia funcionar ou não, do que o presidente da República tem culpa ou não e tudo mais. Ou seja, será que o eleitor brasileiro entende realmente de política, de economia, para exercer aí o seu direito de cidadão de votar? Ou, na verdade, nós somos governados por pessoas que foram eleitas por quem não entende absolutamente nada do assunto? Pois é, porque, na verdade, a maior parte dos brasileiros considera que a economia está pior e tudo está mais caro hoje do que estava um ano atrás. Como que a popularidade do presidente da República pode coexistir com esse fator? Falta uma ligação de compreensão do eleitor, com certeza, nessa história aí. Isso se aplica ao dólar também e tudo mais. E um fator interessante também é a localidade onde a popularidade do Lula aumentou. O Sudeste, sim, o meu amado Sudeste, dando moral para o Lula de novo, é impressionante. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Qual que é o ponto? Qual que é a questão aqui, né? Sabemos já os resultados e está tudo bastante claro, já rodou em tudo quanto é lugar. O Lula está com uma aprovação nessa pesquisa de 54%. Seria interessante ver outras pesquisas também. A verdade é que não tem nada assim muito grave acontecendo em relação ao Lula. No começo do ano teve aquelas falas desastrosas do Lula em relação a Israel, depois teve alguns outros problemas, teve a questão do Rio Grande do Sul também que ficou muito marcante, e aí a popularidade do Lula foi lá para o buraco. Em algum momento nas últimas semanas, que eu não vou lembrar quando, mais de um mês, né? Provavelmente um mês e meio por aí, o Paulo Pimenta, que era responsável pela SECOM do Lula, foi promovido para o cargo lá de ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. Tá sumido nisso aí, ninguém fala mais desse negócio, né? É um típico caso de promoveatur ut amoveatur, ou seja, promover para remover. O Lula queria o Paulo Pimenta fora da SECOM e colocou um marqueteiro ali bastante conhecido, o cara da campanha dele, se eu não me engano, de 2022, para cuidar da questão das redes sociais, e claro que deu uma melhorada. O Paulo Pimenta era um incompetente nesse assunto aí, né? Sem dúvidas isso impactou, e o fato de não ter nada muito grave acontecendo também. O brasileiro é meio esquecido, né? Então, ele pensa aí nas últimas 3, 4 semanas e tira as conclusões a partir daí. Portanto, né? Então, tanto a aprovação aumentou 4 pontos percentuais, quanto a reprovação diminuiu 4 pontos percentuais também. Ou seja, o gap aumentou 8 pontos percentuais entre uma opinião e outra aí, né? E principalmente, isso aqui se deveu a eleitores do Sudeste entre 35 e 59 anos que ganham até 2 salários mínimos. Então, nessa faixa etária aí, houve uma subida considerável da aprovação do Lula e uma queda considerável também da sua reprovação aí, né? E tem umas coisas interessantes até, tem um gráfico aqui em algum lugar, é esse daqui, né, dos principais pontos. Aqui é algo interessante que demonstra pra gente o quanto que o eleitor não entende de economia. Essa é a verdade. Porque, olha só, as coisas que o Lula falou recentemente e o grau de concordância das pessoas com isso. Primeiro, que o salário deve ser aumentado todo ano acima da inflação. É claro que o brasileiro vai concordar com isso. Eu discordo totalmente, acho que isso aqui é uma praga.
essa política de valorização salarial. Eu acho que não deveria nem ser corrigido pela inflação, para o salário mínimo se tornar irrelevante, e aí você acaba com essa praga chamada salário mínimo. Mas vai explicar isso para o povo brasileiro para ver se vai entender, para o eleitor médio brasileiro, se ele vai entender tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Ninguém entende isso aqui, né? Outro ponto aqui, juros no Brasil são muito altos. Ok, isso é uma verdade, né? Não é porque o Lula está dizendo, é uma verdade, os juros estão altos. Mas, obviamente, aqui se refere às críticas feitas ao Banco Central da taxa Selic, e o fato dessa taxa estar alta é culpa do Lula, mas o pessoal não consegue fazer essa associação aí, né? Tem a questão de isenção de impostos de carnes consumidas pelos mais pobres. Agora, um fato é que o Lula estava falando de pé de galinha e coisas do tipo. Num vídeo que eu fiz a respeito, eu comparei preço do peito de frango e do acém, da costela, do músculo, mostrando que praticamente não tem diferença no preço hoje, mas um vai ser tributado integralmente, o outro não, né? A questão do pente fino no cadastro único, isso aqui eu acho que todo mundo concorda, né? E o ponto aqui mais irritante, eu diria, embora o grau de discordância seja maior, mas a esmagadora maioria, 2/3 dos entrevistados concordam, é que o governo não deve satisfação ao mercado, mas aos mais pobres. Isso aqui é uma coisa tenebrosa, esse tipo de opinião, que não faz sentido, é uma coisa que não faz sentido algum, mas o pessoal entende isso como sendo, eu não me preocupo com banqueiro, eu me preocupo com os mais pobres, não obstante o fato do Lula ser o melhor amigo dos banqueiros que fizeram o L com gosto para ganhar mais dinheiro no governo dele, como sempre acontece, né? Agora, olha que interessante, 63% dos brasileiros, praticamente 2/3, acreditam que o poder de compra está menor hoje do que estava 12 meses atrás, né? Não sei o que os outros 27% estão pensando da vida, porque o poder de compra está menor para todo mundo. Essa é a verdade, né? Mesmo quem teve ganho salarial, etc., o dinheiro hoje não compra o que comprava um ano atrás. R$ 100 hoje compram menos do que comprava um ano atrás. Isso é algo factual, né? Então, tem aqui 14% achando que o poder de compra está igual, 21% achando que o poder de compra está maior, né? Sabe-se lá por qual motivo aí. E aí fica a grande questão, a grande pergunta: como pode o nível, as pessoas acreditando que o dinheiro compra menos coisas hoje, que o poder aquisitivo está menor, que o salário não dá conta de comprar o que deveria poder comprar, né? Que a capacidade de compra está menor por parte principalmente dos mais pobres, e as pessoas ainda aprovarem o governo do Lula, a opinião melhorar, né? Falando tá tudo piorando, tá tudo ficando mais caro, a economia está ruim, mas o Lula está fazendo um governo melhor. O que isso significa na prática, né? O que é fazer um governo melhor na prática, né? Uma coisa assim que não entra na cabeça de fato. E aí o pessoal falou também da questão do dólar, né, e tudo mais, que o governo aqui fez o dólar subir por conta de interesse próprio aí e tudo mais. Enfim, né? É uma questão econômica que o pessoal não consegue perceber e não consegue vincular de fato com o que está acontecendo de forma geral aí, né? Bem, uma situação assim bastante curiosa, eu diria, mas a gente percebe isso no dia a dia, né? Você convive com pessoas inteligentes, provavelmente seu círculo de amigos é inteligente, você consome um conteúdo produzido por pessoas inteligentes. Não estou falando de mim, estou falando dos outros também, né? Mas você sabe, se você parar para pensar um pouquinho, que em determinadas partes do Brasil, determinadas pessoas, caramba, a gente vê tanto vídeo aí na internet de baixaria, de coisas absurdas acontecendo, pessoas falando, né, que moram no Brasil, você nem entende o que aquelas pessoas estão falando, parece um outro idioma, parece grunhidos. E aí você tem que parar para pensar que o voto daquela pessoa vale o mesmo que o seu voto, né? E aí, você acha que tem mais gente no Brasil com capacidade de entender que as bobagens que o Lula fazem o dólar subir, e o dólar mais alto prejudica o preço dos combustíveis, prejudica o preço do pão
porque trigo é importado e outras coisas, a maior parte das pessoas não entende isso, não compreende isso, mas a pessoa vai lá e vota, porque não tem que ter capacidade cognitiva, não tem que ter inteligência, não tem que ter conhecimento sobre esses aspectos importantes para votar. Então, essa pesquisa aqui, embora possamos questionar a metodologia e tudo mais, ela não chega a surpreender pelo resultado, porque da mesma forma em que a aprovação do Lula cai e aumenta e a reprovação dele cai, ao mesmo tempo em que isso é percebido, percebemos também que a maior parte dos brasileiros acha que as coisas estão ficando mais caras. Meu Deus, por que as pessoas ainda aprovam Lula com esse cenário? Falta ter essa compreensão, fazer a correlação entre os fatores. Tudo está pior na economia porque o governo Lula faz uma péssima gestão do Brasil, né? Mas falta muito para o pessoal chegar nessa compreensão, essa é a verdade. Para mim, esse tipo de número aqui demonstra isso, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.